Boa tarde, senhores vereadores, ouvintes da rádio e que acompanham pela rede social. Declaro iniciada a reunião extraordinária das comissões permanentes do dia 13 de maio de 2026, às 16 horas e 36 minutos, realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Santos, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores. O vereador Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu ausente e Ricardo Trombini ausente. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu ausente, Ricardo Trombini ausente. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu ausente, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandra Aparecido Pereira presente. Ato da Presidência, número 4/2026, de 13 de maio de 2026. Dispõe sobre a designação excepcional de membros substitutos ad hoc para as comissões permanentes, ante a impossibilidade de consulta às lideranças partidárias por ausência dessas. O presidente da Câmara do Município de Martinópolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei. Considerando a imperiosa necessidade de deliberação sobre o projeto de lei ordinária número 17/2026, pautado para a presente sessão extraordinária em regime de urgência. Considerando a ausência de quórum deliberado, artigo 57 do RI, para a reunião conjunta das comissões permanentes, especificamente em relação à Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Considerando que a ausência fortuita e concomitante dos respectivos líderes de bancada no ato da reunião conjunta inviabiliza a colheita das indicações formais previstas no artigo 67 do Regimento Interno, considerando que o rigorismo formal não pode sobrepor-se ao interesse público e ao princípio da continuidade da atividade administrativa e legislativa, cabendo ao presidente decidir sobre os casos omissos ou situações de impasse procedimental, artigo 247 do Regimento Interno. Resolve. Artigo 1º. Fica designados de ofício em caráter excepcional os vereadores João Carlos de Oliveira, União Brasil, e Alessandra Aparecido Pereira, PSD, para suprirem as vagas dos membros ausentes nas comissões de Justiça e Redação, CCJ, CJR, e Educação, Saúde e Assistência Social, CESAS, na qualidade de vice-presidente e de membro, respectivamente. Artigo 2º. A designação ora efetuada é de natureza estritamente ad hoc, perdurando apenas durante a realização da respectiva reunião extraordinária das comissões. Artigo 3º. Este ato entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 13 de maio de 2026. Gabriel Valões, presidente. Registrado na Secretaria, no livro competente, publicado por edital no lugar público de costume na data super. Lucas Pinheiro Orlandelli, diretor-geral. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Verificada a dispensada a leitura, eu coloco a data da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Ordinária número 17/2026, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a aprovação do Plano de Gestão Sustentável de Águas Pluviais, PGSAP, do município de Martinópolis, Estado de São Paulo, e da outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 11 de maio de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Rubens Minoru Hayashi.
Exposição. O projeto de lei ordinária número 17/2006, de autoria do chefe do Executivo, em regime de urgência, dispõe sobre a aprovação do Plano de Gestão Sustentável de Águas Pluviais, PGSAP, do município de Martinópolis, Estado de São Paulo, e da outras providências. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regime interno, a propositura foi protocolada no dia 8/5/2026 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 11/5/2026. Após, foi encaminhada a esta Comissão de Justiça e Redação a fim de ser analisada quanto aos seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do Regimento Interno. É o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 17/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como eu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 13 de maio de 2026. Rubens Minoru Hayashi, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. João Carlos de Oliveira. Acompanho o relator. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 50/2026. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 11 de maio de 2026. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator, Leandro da Silva Valentim. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 17/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 13 de maio de 2026. Leandro da Silva Valentim, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Paulo Henrique Soares. Favorável. João Carlos de Oliveira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando o parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas número 15/2026. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 11 de maio de 2026. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator, Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 17/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 13 de maio de 2026. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. João Carlos de Oliveira. Acompanho o relator. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 18/2026. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 11 de maio de 2026. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator, Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 17/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 13 de maio de 2026. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Acompanho o relator. Alexandre Pérez Canguçu, ausente. O relatório foi aprovado por maioria dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 31/2026. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião
às 16 horas e 46 minutos. Obrigado a todos. Boa tarde a todos.